meus amigos, muito boa noite, eu sou o Gustavo e mais uma vez aqui estamos ao vivo e a cores com o seu, nosso canal 4SA Flórida, trazendo até vocês mais um hangout explosivo e revelador. Esse que é o seu amigo perturbador de Israel. Vamos juntos até as 21 horas, horário daqui, 23 horas, horário de Brasília. Já comecei aqui no Facebook. Boa noite, Kátia Dabés, Isaú Santana, Ana Pimenta, a Romagnoli Márcio, Lurdinalva Lopes, Renata Dias B. Freitas. Vamos começar agora aqui no canal. Atenção, 3, 2, 1, muito boa noite! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui ao vivo e a cores com o seu, nosso canal 4SA Flórida. Eu sou o Gustavo, perturbador de Israel, e hoje, mais do que nunca, vamos perturbar e muito. Vamos trazer muita coisa que está escondida. Atenção, você, cão guloso, líder evangélico que tem enganado o povo do Altíssimo. Muita atenção, porque nesta noite, o Espírito do Altíssimo te dará oportunidade para que você se conserte, para que você de fato e de verdade se torne um atalaia, porque você está tocando no templo sagrado do Altíssimo. Você está destruindo aquilo que o Altíssimo entregou o seu único filho para que morresse naquela cruz do Calvário. E vamos ver hoje como líderes evangélicos estarão servindo a FEMA aqui nos Estados Unidos, como também no Brasil e em grande parte do mundo, ainda que a FEMA seja uma agência federal americana, mas o seu poder irá se estender por quase todo o mundo. Boa noite para o pessoal do Twitch, boa noite para o pessoal do FoiceTube, boa noite para o pessoal do Facebook, e aqui vamos conversar com as pessoas. Já tem muita gente aqui aguardando, 143 pessoas já, muito obrigado. Nádia Maria Souza, a Shekinah Informática. Olá, tudo bem, Gustavo? Estou esperando, me manda um alô. Um alô para você, Shekinah. Fatinha Nascimento, Sandra Rego, Jefferson Caio. Ele colocou aqui, boa noite, Gustavo, que o Eterno esteja com você. Amém. Marcos Rosado, Geralda Queiroz, Suelen Lopes, quem mais? Gato Preto. Ele pergunta: cadê o perturbador de Israel? Estou aqui, ao vivo e a cores. Deixa eu colocar aqui para ver como está a transmissão pelo Twitch. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok. Só conferindo algo aqui, pessoal, pelo Twitch. Parece que já está transmitindo legal, né? Muito bem. Quem mais está por aqui? Carlos Neri, Nilda Patriota, Marcos Rosado, Ana Paula Bachega, Silas Filho, Eric Martins Costa Lima, Júnior Santos. Boa noite para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs. Matheus Messias da Rocha, Betão Caetano, Everton Pinto, casal de Recife. Colocou aqui: abração quando vier em maio, dá uma passadinha em Recife. Só terei 10 dias aí, a minha esposa que vai ficar um pouquinho mais, um mês. Jesus sem religião. Olho aberto, gente, que descobriram que o telescópio Hubble não existe. NASA mente mais que o Instituto Lula. Quem mais? Ingrid Silva, Leandro Costa, Adriane Scala, Aline Haag, boa noite. Bruno Barbosa, intervencionista, boa noite. Lidiane Carvalho, Verdades e Fatos, boa noite. Josafá Santos de Oliveira, muito boa noite a todos vocês. E aqui no Facebook, voltando aqui, Fernanda Belo, Daniel Pereira, Denilson Nunes, Renata Dias B. Freitas, Lurdinalva Lopes, Romagnoli Márcio, Kátia Dabés, Isaú Santana. Opa, peraí, o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Caramba. Opa, voltou. José Leal, Rodrigo Rodrigues Fortini, Ana Pimenta, perdão. José Leal, já falei toda hora.
Edinaldo Bolsonaro Santos. Quem mais? Facilite Reformas. Jussara Dunice. Altino Artesão Souza Filho. E mais pessoas que estão chegando. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. 208 pessoas já acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua paciência. E como todos já sabem, ou quase todos já sabem, amanhã será o meu último dia no Facebook. Então, na volta do trabalho, eu farei a última transmissão através da minha página e depois eu vou fechar a página. Os motivos já foram mais do que explicados. E algumas pessoas, Gustavo, você vai migrar para o MeWe? Eu já expliquei que não vale a pena, porque o criador dessa plataforma está muito envolvido com o governo. E depois também comentaram comigo sobre uma outra plataforma chamada Vero. E eu pesquisei o criador dessa plataforma, ou um dos criadores. O cara é um tremendo explorador. Ele trabalhou para uma firma de construção lá na Arábia Saudita e explorou mais de 2 ou 3 mil filipinos que passaram até fome, sem ter onde dormir. E esse cara trabalhou para essa empresa, ele fez isso. Então não acho justo anunciar, porque quando a gente participa de uma plataforma, a gente está divulgando aquela plataforma. Então não acho justo anunciar, participar de uma plataforma de um grande explorador de seres humanos. Por isso, vou continuar com o privado, ou seja, o Messenger, também com o WhatsApp. Muita gente já foi somada no meu WhatsApp, também na família 5%. Aliás, um beijão no coração para todos da família 5%. Se tiver alguém aí da família 5%, por favor, se identifique, se apresente, para que as pessoas que queiram participar desse grupo no WhatsApp possam deixar os seus números e então ainda hoje serem somados. De acordo? Muito bem, meus amigos, sem muitas delongas e sem muito mimimi, vamos direto ao assunto. Hoje, esse hangout vai para toda a família evangélica, pentecostal, crente, aleluia, Bíblia, como você queira chamar. Porque a situação pela qual o Brasil está passando é muito séria. É mais séria do que eu pensava, pessoal. Muito, muito séria. O nosso país está sendo invadido. Eu recebi hoje 2 notícias. Vou me reservar o direito de não mencionar o nome das pessoas que inclusive devem estar acompanhando o Hangout. Então, para a própria segurança dessas pessoas, me reservarei o direito de não mencionar o nome delas, mas que me enviaram notícias do que está acontecendo lá em Roraima, por exemplo, e também sobre essa suposta intervenção federal. Povo brasileiro, preste muita atenção no Hangout de hoje. Espero que você esteja aí reunido com a sua família, com seus filhos, com seus amigos, com o meu amigo lá do Piauí, que ele coloca a televisão na varanda da casa. Convido os amigos para que todos possam assistir. É muito sério o que vai ser dito aqui com respeito à atuação da FEMA e também no final com relação ao que a verdadeira situação do Brasil. Então, ainda que eu leve um pouquinho mais de tempo hoje, demore um pouquinho mais, valerá a pena. Por isso, preste atenção. Muito bem, falando sobre a FEMA, há um tema que eu já fiz alguns hangouts, mas pelo fato de ter obtido novas informações, por isso eu resolvi fazer mais esse hangout no dia de hoje. E apenas um resumo para as pessoas que talvez estejam acessando o canal pela primeira vez, seja pelo FoiceTube, seja pelo Twitch, seja pelo Facebook. Eu quero agradecer a sua presença e conto com a sua audiência e também paciência para o hangout de hoje. Tenha também a sua Bíblia aí ao seu lado, tá bom? Bem próximo, porque vamos utilizar a palavra do nosso Redentor. Diz assim: FEMA,
que é a Agência Federal para Gerenciamento de Emergências. É uma agência federal que atua e muito quando acontece, por exemplo, uma catástrofe. Tivemos o Katrina, lá em St. Louis, tivemos o furacão que também entrou no México, perdão, no Texas, e também aqui na Flórida. Inclusive aqui na Flórida, dias após o furacão e logo em seguida começaram as obras de reconstrução, em um parque muito perto aqui de casa, uma cidade chamada Deerfield Beach, onde a comunidade brasileira é muito grande, eles estavam dando dinheiro. Eu vi, ninguém me falou, eles estavam dando dinheiro, bastava a pessoa chegar lá e dizer, olha, eu sofri tal e tal perda por causa do furacão, coisa e tal, eles estavam dando dinheiro. Muito estranho mesmo. Então, essa é a função da FEMA, agir quando acontece uma catástrofe. Essa é a função principal. Agora, a outra função, a qual poucas pessoas sabem, ainda que vários youtubers têm denunciado aqui, mesmo assim, há pessoas que não acreditam, há pessoas que dizem que isso é loucura, é teoria da conspiração e etc. Bom, eu vou tentar, através desse Hangout, e também com a ajuda do Espírito Santo, abrir os seus olhos. E para tanto, antes de começar a meditar e a ler aqui e passar para vocês tudo que eu tenho separado, vamos fazer uma oração e pedir ao Pai que nos dirija nesta noite. Querido e amado Pai, em nome de Yeshua, primeiramente te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos pela oportunidade de, ainda separados por quilômetros e quilômetros de distância, por oceanos, por continentes, mas em espírito estamos juntos e misturados. Em espírito estamos unidos, independente da raça, independente da cor da pele, todos estamos juntos porque adoramos e amamos ao mesmo Adonai. Aquele que enviou o seu único filho, não um pastor, não um pregador, mas o rabino das nossas almas, para que ele se entregasse naquela cruz do Calvário e assim pagasse o escrito de dívida que era contra cada um de nós. Te agradecemos porque sabemos que almas serão tocadas nesta noite, corações serão abertos para que o Senhor possa entrar e habitar, e assim novos nomes serão escritos no livro da vida. Em o nome de Yeshua te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, meus amigos. Diz assim: FEMA recruta 28 mil líderes evangélicos para formar equipe de resposta religiosa para a lei marcial. Lembrando que essa lei marcial foi aprovada pelo Bostama no dia 31 de dezembro de 2011. Então, a lei marcial pode ser colocada, ou melhor, posta em prática a qualquer dia, em qualquer momento, basta que ocorra uma situação, um caso especial, e então, segundo as autoridades, a soberania e a segurança da nação corram risco, a lei marcial será deflagrada. Diz mais: muitos meios de comunicação independentes, aqueles comumente considerados como conspiratórios, têm reportado aproximadamente 28 mil pastores protestantes foram recrutados nos Estados Unidos por agências governamentais. Mais precisamente a FEMA, que é a Agência Federal para Gerenciamento de Emergências, e o DHS, que é o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, ou Department of Homeland Security, como parte de uma equipe de resposta religiosa em situações de emergência. Entre estes meios conspiratórios, destaca-se o The Common Sense Show, conduzido por David Hodges, que afirma ter contactado um destes pastores
e obtido informação valiosa sobre as suas atividades. No dia 9 de dezembro de 2014, Rogers manteve uma entrevista por telefone com o pastor Walt Mansfield, que foi um dos primeiros pastores recrutados para fazer parte da equipe de resposta religiosa. O pastor Mansfield foi recrutado para fazer parte da equipe de resposta que operaria sob o controle do Departamento de Segurança Nacional, no caso de ocorrerem situações de emergência. As revelações de Mansfield sobre as suas experiências são impressionantes e preocupantes ao mesmo tempo. De acordo, ele mesmo afirma, o pastor Mansfield assistiu a várias reuniões de informação e mal podia acreditar no que ouvia. Ele aprendeu o plano do governo dos Estados Unidos de estabelecer a lei marcial em determinadas circunstâncias, assim como o de pôr em prática a concentração forçada da população. Daí o motivo pelo qual a FEMA tem comprado vários supermercados, hipermercados do Walmart, porque tem toda a estrutura já feita para transformar em um campo de concentração. E esses campos, segundo eu pude pesquisar, coisa de alguns anos atrás, 4, 5 anos atrás, estavam em torno de 400. Agora, eu creio que são muito mais do que isso, principalmente lá no Texas, em cidades fronteiriças com o México, vários campos foram construídos. Continuando, diz assim: assim como de pôr em prática a concentração forçada da população. Mansfield destacou que quando a lei marcial for promulgada e sua aplicação seria imediata. Em outras palavras, os membros das famílias seriam separados uns dos outros e parte da missão da equipe religiosa consistiria em consolar e acalmar os familiares separados. Em um dos hangouts que foi feito aqui no canal sobre esse tema, sobre a FEMA, foi explicado que existe uma lista separada por cores. Se não me engano, o amarelo, o vermelho e o azul ou verde. Amarelos representam aquele tipo de pessoas, ou tipos de pessoas que já até ouviram falar de explicações como essa sobre os Illuminati, a nova ordem mundial, etc. Mas tal como vários de nossos familiares não prestaram atenção, não deram ouvidos, pensaram que era loucura, que era manipulação, etc, etc, etc. Esses estão numa lista, ou tem um nome sublinhado de amarelo, porque eles podem ser usados como massa de manobra, como tem sido. A lista azul são aqueles que são ou estão completamente alienados, aqueles que são facilmente manipulados. E a lista vermelha, certamente, estarão pessoas assim como eu, como vocês também, que têm procurado fazer esse trabalho de despertar aqueles que dormem. Então, esses que estão marcados em vermelho são considerados pessoas extremamente perigosas, pessoas de extrema direita, radicais, fascistas. Tudo aquilo que vocês têm ouvido voltará a ser empregado contra pessoas que procuram ajudar ao próximo e que levam a palavra de Yeshua para que haja arrependimento e posteriormente conversão. Então, segundo o conceito, nós que estamos aqui, agora o canal tem mais de 25 mil loucos. Então nós somos 25 mil cidadãos que estamos marcados com uma cor vermelha, que somos um perigo para o Estado. Agora nós temos exatamente 400 pessoas acompanhando essa live, mais
umas tantas pelo Facebook e outras quase 100 pelo Twitch. Todas essas pessoas somadas são consideradas de perigosas, de extremo perigo para a sociedade. E por pensarem que não merecemos viver em sociedade, é que, caso estejamos vivos, seremos então levados para esses campos de concentração e separados dos nossos seres ou entes queridos. Bom, eu digo seremos porque, falando de uma forma geral, já que como eu sou pré-tribulacionista, então eu creio que não estarei aqui. Se você crê que vai estar, porque você acredita que a igreja vai passar pela tribulação e posteriormente a grande tribulação, então você já ficará sabendo que você será considerado uma pessoa extremamente perigosa para o Estado, a ponto de ser isolado, levado para um campo de concentração, e aí entrarão então os pastores, que trarão uma palavra de Deus para consolar a sua família, já que eles jamais voltarão a ver você. Esse é o quadro. Continuando, diz assim, aqui para a segunda página. Opa, peraí. Não, é essa mesmo. Vamos lá. O pastor Mansfield disse que as simulações da FEMA e do Departamento de Segurança Nacional se baseiam na resposta a supostos atos de bioterrorismo. Bioterrorismo, para quem não conhece, foi aquele, por exemplo, usado na Síria, que segundo a imprensa maldita e vagabunda, anunciou que o Bashar al-Assad usou armas químicas contra o seu próprio povo, o que foi uma redundante mentira, porque na realidade as armas químicas que vieram da Coreia do Norte foram usadas pelos White Helmets e também pelo Al-Nusra. Os White Helmets são os soldados que supostamente estão ali a mando da ONU para ajudar a população. E o Al-Nusra é um grupo de milicianos, de rebeldes, que foram equipados pela administração Obama e Hillary com armas, com dinheiro, com logística, com comida, com equipamentos para tentarem derrubar o Bashar al-Assad. Então vejam que, meus amigos, a situação não está para brincadeira. Não está para brincadeira. A própria ONU utilizou-se de armas químicas no ataque bioterrorista contra o povo sírio para jogar a culpa no Bashar al-Assad. Não estou defendendo o Bashar al-Assad. Não estou defendendo, mas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque ele não fez o que a imprensa maldita, miserável, luciferiana disse que ele fez. Tudo aquilo dali foi um jogo de cartas marcadas. Então, esse pastor Mansfield disse que as simulações da FEMA e do Departamento de Segurança Nacional se baseiam na resposta a supostos atos de bioterrorismo. Continuando, os pastores foram treinados para ir àquelas casas onde as pessoas se negaram a se mudar pelas autoridades. E seu trabalho imediato seria convencer os mais relutantes para que voluntariamente aceitassem a se mudar para os campos de concentração. Isso vai acontecer da seguinte forma, está próximo de acontecer. Bom, eu até posso dizer que está acontecendo em conta-gotas para não chamar muita atenção. Primeiro, os que serão recolhidos para os campos de concentração serão os homeless, ou seja, os mendigos. As pessoas que, sim, aqui nos Estados Unidos tem mendigos. Ainda que o número tenha diminuído, mas nos 8 anos de administração Bostama, e eu cheguei até a mostrar para alguns de vocês em um vídeo feito do carro, que sim, existem mendigos aqui nos Estados Unidos. Aqui na Flórida, existem pessoas que ficam paradas nas esquinas, nos sinais, e quando o sinal fica vermelho, elas vão pedindo ajuda para os carros que aguardam o sinal verde, a mudança de sinal. Então, essas pessoas
serão as primeiras a serem recolhidas. Depois, os mais anciãos, os enfermos que já não produzem para a sociedade, em outras palavras, os aposentados, e depois, uma vez conseguindo desarmar a população, que essa é uma agenda da ONU, o desarme da população americana, então eles irão de casa em casa, como eu também já fiz um outro vídeo falando sobre a FEMA, em que eles estavam marcando o mailbox, quer dizer, a caixa de correio, em certas cidades de certas casas, com cores diferentes, justamente essas cores que eu mencionei, o amarelo, o azul e o vermelho, o amarelo, verde e vermelho, algo assim. Estavam marcando o mailbox de certas casas, de certas cidades. Então eles estão preparando o terreno, estão trabalhando na surdina, calados, estão construindo tudo, compraram já mais de 12 mil guilhotinas, não sei a quantidade de caixões, que cabem 4 defuntos por caixão. Então, isso não foi dinheiro jogado fora ou gasto à toa. Tem um propósito. Continuando ainda, diz assim: posteriormente, Dave Hodges perguntou a Mansfield se os campos da FEMA, considerados como um laboratório conspiratório, eram reais. E o pastor declarou que grande parte da formação das equipes de resposta religiosa se concentrava em saber como deveriam atuar os pastores dentro dos centros de concentração forçados. Segundo Mansfield, o objetivo principal de um pastor designado a um campo de concentração seria ajudar a pôr ordem, tranquilizar os afetados e fomentar o cumprimento das ordens do Departamento de Segurança Nacional. Em outras palavras, ajudar a acalmar o rebanho. Um argumento que, pelo jeito, ele repetiu ao longo da entrevista. Então, vai vendo. Mansfield afirma que os pastores foram obrigados a assinar um documento em que se comprometessem a não divulgar esta informação. Supostamente, os pastores estão absolutamente proibidos de falar publicamente sobre qualquer aspecto do programa. Para concluir, o pastor Mansfield também declarou que os pastores seriam utilizados, preste atenção, senta aí para você não cair espantado, fecha a boca, respira fundo, vou ler novamente. Para concluir, o pastor Mansfield também declarou que os pastores seriam utilizados como informantes, ou seja, espiões, ou usando uma linguagem da rua, X9, caguete, fofoqueiro. Isso violaria o privilégio de confidencialidade ou confissão entre o pastor e o religioso, algo que nos Estados Unidos atualmente é reconhecido por lei. Segundo Mansfield, estima-se que haja 28 mil pastores nos Estados Unidos que fazem parte do programa da FEMA. De acordo com ele, os pastores dos Estados Unidos estão sendo sutilmente coagidos a participar do programa, pois, se for declarada algum tipo de emergência nos Estados Unidos, nenhum pastor senta novamente, fecha a boca, porque vem chumbo grosso. Nenhum pastor que não tiver a permissão correspondente, que confirme que havia sido formado pela FEMA ou pelo Departamento de Segurança Nacional, não terá permissão para entrar nas zonas declaradas de emergência. Então, se o pastor ele pastoreia uma igreja que está em uma determinada rua, de uma determinada cidade, e aquela zona ali foi declarada zona de emergência, o pastor não poderá pregar, não poderá sequer entrar na igreja, os membros não poderão assistir aos cultos, ou seja, eles vão tomar conta de tudo. Continuando aqui, diz assim:
Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas, muito provavelmente de forma correta, consideraria que tudo que se refere aos campos de concentração ou aos já conhecidos campos da FEMA faz parte das teorias da conspiração mais exageradas ou enlouquecidas. De qualquer forma, vale a pena repassar alguns aspectos legais dos Estados Unidos que servem para situar todo o contexto. Aí vem aqui algumas leis que eu vou pular para economizar tempo, mas essa aqui vale a pena ser lida. No dia 31 de dezembro de 2011, o presidente Obama assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional, na sua sigla em inglês, NDAA, que, além de atribuir 662 milhões de dólares ao Pentágono é a instituição ou sistema de defesa de todos os Estados Unidos, é aquele prédio lá na Virgínia ou em Maryland que tem aquele formato luciferiano, que eu já mostrei para vocês em uma foto na minha página do Facebook. Então, que além de atribuir 662 milhões de dólares ao Pentágono, também contém uma medida que permite que os cidadãos americanos, veja bem, senta novamente, porque isso aqui nos Estados Unidos, e como eu já falei, o mundo desde 1990 foi dividido em 10 regiões. O Brasil é a 6ª região. Então, o que será empregado aqui também será empregado na região de número 6, onde está o nosso Brasil. Preste bem atenção. Não é loucura, não fumei maconha estragada, não estou delirando. Isso daqui foi um trabalho de pesquisa que foi feito minuciosamente. E além disso, eu vou mostrar a vocês que eu consegui um documento comprovando que tudo isso aqui é verdade. Então, permanece sentado aí, toma um pouquinho d'água, respira fundo, pai, mãe, filho, filha, primos, irmãos, porque apenas estamos esquentando os motores. Então, repetindo, em 31 de dezembro de 2011, o presidente Obama assinou a Lei de Autorização de Defesa Nacional, que, além de atribuir 662 milhões de dólares ao Pentágono, também contém uma medida que permite que os cidadãos americanos possam ser levados sob custódia, ainda que não tenha cometido nenhum crime. Mas, veja bem, o Bostama assinou essa lei que, por exemplo, pode entrar aqui na minha casa e me levar sem eu ter feito nada, porque o Bostama assim decidiu. Aí diz mais assim: e detidos indefinidamente sem serem acusados de nenhum crime. Não apenas qualquer cidadão considerado uma ameaça aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos poderá ser mantido preso sem julgamento, mas os militares serão os encarregados por deter essas pessoas. Aí aqui vem um pouco da explicação dessa lei, e eu vou pular aqui para economizar tempo, já que tem muita coisa a ser mostrada. Como já nos referimos outras vezes, Dave Hodges exagera enormemente muitas de suas conclusões e tem uma clara tendência ao sensacionalismo e à conspiração, tudo banhado com uma ideologia extremamente conservadora e ultra-religiosa. Essa daqui foi a opinião de uma pessoa especialista em segurança que foi apresentado... Deixa eu ver se tem o nome do indivíduo aqui. Não, foi omitido por motivos maiores. Então, esse especialista em segurança participou de um programa e disse que tudo isso daqui é uma mentira, um sensacionalismo. Um sensacionalismo. Então, isso que está sendo feito agora através desse Hangout, segundo, por exemplo, intelectuais como Karnal e tantos outros aí que, quando abrem a boca, defecam pela via oral, isso que está sendo passado para vocês não é verdade. É um sensacionalismo. Não é verdade. Então, para essas pessoas que também trabalham para
idiotizar, imbecilizar e alienar as pessoas, o povo brasileiro, o gado, isso daqui é sensacionalismo. Continuando aqui, vamos lá. Pulando aqui um pouquinho. Então aqui eu vou mostrar a vocês, começando daqui, algumas ordens executivas, mostrando aqui para vocês, que foram assinadas pelo Obama. Uma ordem executiva, o presidente pode determinar, assinar uma ordem executiva, sem necessitar a aprovação do Congresso americano. Então, está aqui. Ordem Executiva 10.990. Permite ao governo assumir todos os modos de transporte e controle de rodovias e portos marítimos. Ordem Executiva 10.995. Diga-se de passagem que nem todas foram assinadas pelo Obama, mas uma grande maioria dessas. Aqui não especifica quais foram que o Obama assinou e quais que já haviam sido assinadas. Ordem Executiva 10.995. Permite que o governo possa apreender e controlar os meios de comunicação. Ordem Executiva 10.997. Permite que o governo assuma a energia elétrica, gás, petróleo, combustíveis e minerais. Ordem Executiva 10.998. Permite que o governo possa se aproveitar de todos os meios de transporte, incluindo pessoais, carros, caminhões ou veículos de qualquer tipo, e controle total sobre todas as rodovias, portos e vias navegáveis. Quer dizer, ainda que seja um carro privado, pessoal, uma vez a lei marcial sendo declarada, através dessa ordem executiva 10.998, um militar pode falar o seguinte: olha, me dá a chave do teu carro que agora o teu carro pertence ao governo. Assina a mão grande e toma o carro. Por isso, pessoal, não devemos ter o nosso coração em nada deste mundo. Em nada deste mundo, materialmente falando. Porque, como alguém disse muito bem em um dos comentários, caixão não tem gaveta. Você não vai levar o seu carro, você não vai levar o seu iPhone, você não vai levar o seu relógio Rolex, você não vai levar a sua gravatinha Hugo Boss, você não vai levar nada desse mundo. Então tire o seu coração das coisas que não são pão, que não edificam. Tire o seu coração dessas coisas que somente fazem com que o seu coração fique preocupado. Porque lembram do que Jó disse? Aquilo que eu mais temia, isso me veio a acontecer. Então não se atemorize. Tire do seu coração, arranque do seu coração todo e qualquer sentimento de medo. O medo é uma fé negativa, porque justamente aquilo que você mais teme vai acontecer na sua vida. Vejam que a nossa luta é espiritual. Isso aqui, meus amigos, são demônios. São demônios. Essas ordens executivas aqui foram assinadas com Satanás soprando ao ouvido de quem as escreveu, de quem as determinou. A nossa luta é espiritual. O corpo, esse corpo já gordo, né, com essa, eu tenho uma protuberância aqui tremenda, eu fiz um investimento de vários anos nessa barriga. De repente você também tem aí, esposa, um marido barrigudo e coisa e tal. Esse corpo vai ser destruído, vai virar comida de bicho. Mas a alma é que é importante. A alma que é importante. Continuando aqui, Ordem Executiva 10.999. Permite ao governo assumir todos os recursos alimentares e fazendas. Olha aí, pessoal. Todos os recursos alimentares e fazendas. Quer dizer, a pessoa que tem uma fazenda que planta laranja, como aqui a Flórida é o maior produtor de laranja de todos os Estados Unidos, tanto que na placa dos carros o símbolo do estado é uma laranja. Então, se alguém tem uma fazenda de plantio de laranja, declarada a lei marcial, a fazenda passa a ser automaticamente do Estado. Automaticamente.
Vejam que a coisa... O que foi? Agora até o Google... Tá me espionando, Google? Hey, Google! Are you spying on me? Your security comes first in everything Google does. Deixa eu... Hey, Google! Hey, Google! Increase the volume. Hey, Google! Increase the volume more. Hey, Google! Are you spying on me? Your security comes first in everything Google does. It's important Google keeps your data private and safe and puts you in control. You can learn more about Google's privacy policy at privacy.google.com. Stop! Eu estou aqui falando uma coisa importante e sozinho, pessoal. Ligou sozinho aqui o assistente Google. Como vocês já devem saber, em alguns hangouts eu até toquei para vocês. Eu tenho a Alexa e tenho o Google. E sozinho acendeu aqui. E várias vezes, não, amor? A gente está aqui conversando. Quando não é a Alexa, é o Google. Que do nada. Então, vejam que a coisa não é brincadeira, pessoal. Eu uso assim um pouco de sarcasmo para descontrair um pouco, porque o assunto é pesado, o assunto é forte. Continuando. Ordem Executiva 11.000 permite ao governo mobilizar civis em brigadas de trabalho sob a supervisão do governo. Quer dizer, trabalho escravo, sem pagamento. Ordem Executiva 11.001 permite ao governo assumir todas as funções de bem-estar, da saúde, educação e formação. Ordem Executiva 11.002 designa o Postmaster geral para operar um registro nacional de pessoas. Quer dizer, cria-se um órgão para registro de pessoas. Quer dizer, tira impressões digitais, aqui agora está de moda a leitura da retina e por aí vai, né? Ordem Executiva 11.003 permite ao governo assumir todos os aeroportos e aeronaves, incluindo aviões comerciais. Tudo isso para quê, pessoal? Para ninguém fugir. É para ninguém fugir. Eles assumem as rodovias, as freeways, expressways, eles vão tomar conta dos carros, mesmo carros privados, pessoais, os aeroportos, os bens de consumo, os produtos agrícolas, para ninguém fugir. Absolutamente para ninguém fugir. Agora, volto a repetir. Eu creio no pré-tribulacionismo. Eu creio que não somente eu, como outras pessoas que têm a mesma fé, nós não iremos passar por isso. Agora, essa lei, volto a repetir, foi assinada no dia 31 de dezembro, ao apagar das luzes na mudança de um ano para o outro. 31 de dezembro de 2011, foi assinada pelo Bostama. Basta acontecer, por exemplo, uma guerra. Vai que o cabeça de cebola, o perturbado do cabeça de cebola, lança um míssil que vai chegar aqui nos Estados Unidos, é o suficiente para a declaração da lei marcial, para que a lei marcial seja deflagrada. Se a bruxa maçônica luciferiana, adoradora de Moloque, tivesse ganho, esse país hoje, dia 1º de março de 2018, já estaria em guerra contra a Rússia, por exemplo. E aqui estaria infestado de muçulmanos. Seria um inferno isso daqui. Um inferno. Então, vai vendo, pessoal. Tá cansativo? Toma um pouquinho de água, vai lá. Vai lá, prepara um cafezinho. Eu espero. Enquanto isso, vamos ver aqui os comentários, né? Enquanto você vai tomar um pouquinho d'água, vai no banheiro, porque essa hora, essas notícias dá até vontade de ir no banheiro, né? Vamos lá. Nielson Nunes, quando oramos deveremos interceder pelo irmão Gustavo. Obrigado. Aline Haag, se não fosse a internet, o Gustavo não teria como nos passar essas informações, mas isso não significa que ele seja a favor do mal que ela traz. Jackson Martins, já estou no lucro, tenho um Deus poderoso e fiel, amém. Débora Loirinha, eu sou pré. Caio CL Toledo, cabeça de cebola, ok, apesar de ser um vídeo sério, isso foi engraçado. Então vamos lá, deu para passar um cafezinho? Deu para tomar um pouquinho d'água? Vamos lá. Bom, se não deu para ir no banheiro, aperta aí a bexiga velha e vamos embora. Vamos continuando aqui. Ordem Executiva 11.004
permite que a autoridade de habitação e finanças possa relocar comunidades, construir novas moradias com recursos públicos, designar áreas a serem abandonadas e estabelecer novos locais para as populações. Ordem Executiva 11.005. É a Belinha que está latindo, está com fome. Ela já comeu pra caramba, está com fome. Ordem Executiva 11.005. Permite o governo tomar ao longo as ferrovias, vias navegáveis e instalações de armazenamento público. Ordem Executiva 11.051. Especifica a responsabilidade do Gabinete de Planejamento de Emergência e dá autorização para colocar todas as ordens executivas em vigor em épocas de aumento das tensões internacionais e de crise econômica ou financeira. Ordem Executiva 11.310. Concede autoridade ao Departamento de Justiça para fazer cumprir os planos constantes das ordens executivas, o apoio industrial, estabelecer ligação judicial e legislativo, controlar todos os estrangeiros, operar instituições penais e correcionais e aconselhar e ajudar o presidente. Ordem Executiva 11.049. Atribui função de prontidão de emergência federais de departamentos e agências, consolidando 21 ordens executivas operativas emitidas ao longo de um período de 15 anos. Então veja aqui, e tem aqui a pior ainda, que é a Ordem Executiva 11.921, que é muito grande. Essa aqui, ó, Ordem Executiva 11.921, que é muito grande, e eu não vou ler aqui agora para a gente poder economizar o tempo. Agora, meus amigos, eu quero mostrar uma coisa a vocês. Vou compartilhar aqui a minha tela. Infelizmente o pessoal do Twitch também do Facebook não poderão ver, mas vocês terão acesso ao áudio do vídeo, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela e vou tocar um vídeo aqui para vocês. Presta atenção nisso aqui. Tá aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. A Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Amém. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra e todo o serviço. Me permita ainda, uma outra breve palavra de Salomão de Davi para o seu filho quando assumiu o governo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensador. Se o buscares, ele deixará achar-se. Se o deixares, ele te rejeitará. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Tá aí. Voltando aqui. Vou voltar esse vídeo porque eu vou tocar outras vezes. E vou parar aqui numa imagem curiosa. Só um momentinho, pessoal. Muito bem. Aqui está. Aqui. Vou parar aqui. Vou voltar para a minha tela e depois eu vou tocar esse vídeo novamente. Acabei de tocar para vocês no dia da posse do vampiro cananeu maçônico do Temer, onde pastores de várias denominações, ali estava o Marco Feliciano, o Ferreira da Igreja Assembleia, o Silas Malacraia, o que chegou a ser ministro, que foi denunciado pelo Joesley Safadão da JBS, que deu 7 milhões de reais para ele, e bispo da Universal estava ali também.
Então, vejam bem, pessoal, vejam bem. E agora eu vou tocar num assunto muito polêmico. Esses pastores que vocês viram aí no vídeo, vou tocar o vídeo novamente. Eles estavam supostamente abençoando o vampiro maçônico cananeu e dizendo que Deus o escolheu. Deus o escolheu. Ah, você não acredita? Vou tocar novamente, está aqui. Mais uma vez. Vamos lá. Vou tocar novamente o vídeo. Está aqui, só um momento. Tela cheia. Voltando aqui, vamos lá. A Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Tá ali, ó. Marcos Feliciano. Esse daqui, se não me engano, é da Igreja Assembleia. Tá aqui um cardeal. Tá aqui um cardeal. Tá aqui um, não sei se é ortodoxo da Igreja Grega, sei lá. Quem mais que eu posso... Esse aqui eu não lembro o nome, mas também acho que é da Igreja Assembleia, lá de Madureira. Continuando. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Amém. Não. Tá vendo? O meu Deus, o teu Deus, há de ser contigo, Temer. Continuando. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra e todo o serviço. Agora, que obra? Que obra que o Temer começou ou pegou já avançada e tem que acabar? Vai vendo, pessoal. Isso aqui é muito sério. Me permita ainda, presidente, uma outra breve palavra de Salomão de Davi para o seu filho quando assumiu o governo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor... Olha, vai vendo. Esse daqui, que vai dar um abraço no Silas Malacaia, é o bispo da Universal que está envolvido na Lava Jato, que recebeu 7 milhões de reais do Joesley Safadão. E aqui o Silas Malacaia. Vamos vendo. Esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará. Tá aí, ó. Tá vendo? Contra fatos, não há argumentos. Continuando. Se o deixares, ele te rejeitará. Agora, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Em outras palavras, ele leu a passagem que Davi falou para o seu filho Salomão, e ele quis dizer o seguinte, que assim como Salomão foi escolhido por Deus, o Temer também foi escolhido. Segundo o pensamento desses pastores, o Temer também foi escolhido por Deus para, então, tornar-se presidente do Brasil. Aí, o crente bitolado, ele vai falar assim, mas Gustavo, está escrito que nós temos que obedecer às autoridades, porque toda autoridade foi constituída ou é constituída por Deus. Por isso que agora tem a sua Bíblia aí ao seu lado, vamos desmistificar esse erro. De acordo? Voltando aqui novamente, porque foi preparado aqui um negócio, um estudo. Só um momentinho. Voltando aqui. Tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Tá aqui. Eu peguei de um pastor, a Corte Suprema do Universo. Aí diz assim, pelo pastor Ernie Sanders. Você ouviu que pregar dos púlpitos da igreja em toda a América? Os cristãos devem obedecer ao governo civil. É isso que a Bíblia ensina. Os judeus ensinaram essa mentira na Alemanha dos anos 1930? Pergunta.
Este é um ensinamento falso, cheio de erro. A verdade é que a Bíblia ensina que o homem e o governo civil devem obedecer a Deus ou sofrer as consequências. Você já se perguntou onde conseguimos o Instituto do Governo Humano? Voltemos ao Gênesis, ao capítulo 9, e a aliança feita com Noé. Eu coloquei no tradutor Google para ganhar tempo, e aí tem algumas palavras que traduz pelo nome mesmo, Noah. Aqui, Deus estabelece a instituição soberana do governo humano como ordenado por Ele mesmo. 4 pontos de lei foram claramente definidos. Primeiro, a lei da aliança era com toda a humanidade para gerações perpétuas. Em segundo lugar, a intenção do governo humano, como ordenado por Deus, era que o homem devia ser governado por Deus. O terceiro propósito do governo humano era preservar a imagem de Deus, sendo assim o homem. Em quarto lugar, os meios que o homem deveria usar para governar para Deus eram as leis de Deus, estatutos, preceitos, convênios, ordens, ordenanças e promessas. O comando de Deus era muito claro. Ele deu ao homem um completo domínio sobre o meio ambiente da terra, mas manteve o domínio do homem para si. O pagamento, né, da pena... Esse daqui não ficou bem traduzido. Vamos pular para cá. Mas a Bíblia não ensina que sempre devemos obedecer ao governo, mesmo a um governo corrupto e sem Deus? Aí está a pergunta. Preste bem atenção. E isso é o que muitos crentes evangélicos pensam. Mas a Bíblia não ensina que sempre devemos obedecer ao governo, mesmo a um governo corrupto, como o governo miserável, bandido, corrupto que temos aí no Brasil? E sem Deus? Não! 1000 vezes não. O Deus verdadeiro e amoroso nunca pediria ao seu povo que obedeça o mal. Preste bem atenção. O Deus verdadeiro e amoroso nunca pediria ao seu povo que obedeça o mal. Nunca. Esta é uma mentira perpetrada por líderes cegos de pregadores cegos. E aqui cito uma passagem, abra aí a sua Bíblia, vamos ver o que diz aqui. Atos 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 29 ao 32. Sublinha aí, por favor. Tem aqui, ó, a minha canetinha, marque aí. Atos 5, do versículo 29 ao 32. Diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que o Adonai outorgou aos que lhe obedecem. Então, eu como cristão, eu não posso dizer amém, baixar a minha cabeça e aceitar e obedecer a um governo corrupto como esse que nós temos no Brasil. Ah, mas aí não estou desagradando a Deus? Não! E vou provar ainda mais para vocês. Deixa eu marcar aqui na minha Bíblia, sublinhar aqui. Atos capítulo 5, do versículo 29 ao versículo 32. Vamos lá. Eu falei para vocês que hoje ia demorar um pouquinho, mas eu penso que está valendo a pena, não é mesmo? Então vamos lá. 507 pessoas assistindo, muito obrigado. Continuando aqui no estudo. Mas por que tantos pregadores ensinam que Romanos 13
diz que devemos obedecer até mesmo a um governo corrupto e sem Deus. Existem vários motivos para esse falso ensino. O principal motivo é o que é conhecido como não sei por que traduziu aqui, um Estatuto de Imposto 501C3, que é emitida pelo Estado para organizações religiosas. Para receber um Estatuto de Imposto 501C3, uma igreja ou ministério deve entrar em aliança com o Estado. A igreja, neste ponto, deixa de ser uma igreja e se torna uma corporação. Esse estatuto que o Google Tradutor traduziu como estátua, na realidade é um estatuto, é o seguinte: as igrejas aí no Brasil não são isentas de impostos, aqui nos Estados Unidos também. Então, para que a igreja seja isenta de impostos aqui nos Estados Unidos, tem que ser registrada e rezar pelas leis americanas e obedecer tudo aquilo que o governo determina. Aí no Brasil também é a mesma coisa. Então veja que esse pastor aqui, como ele desmascara. Mas por que tantos pregadores ensinam que Romanos 13 diz que devemos obedecer até mesmo a um governo corrupto e sem Deus? Aí ele dá a resposta. Existem vários motivos para esse falso ensino. O principal de todos os motivos, o principal motivo é o que é conhecido como Estatuto de Imposto 501C3, aqui no caso dos Estados Unidos, que é emitido pelo Estado para organizações religiosas. Para receber um Estatuto de Imposto 501C3, uma igreja ou ministério deve entrar em uma aliança com o Estado. Quer dizer, comer do mesmo prato, obedecer em detrimento da fé que é pregada desde o altar, desde um púlpito. A igreja, neste ponto, deixa de ser uma igreja e se torna uma corporação. Aí continua dizendo o seguinte: a estrutura da corporação sob o 501C3 é a seguinte: o Estado é a cabeça e o pastor da corporação é um agente para o Estado. Agora você pega esse ponto, une ao ponto de que 28 mil pastores foram recrutados pela FEMA. E aí você vê, meus amigos, que o evangelho que tem sido pregado, tanto aqui nos Estados Unidos, quanto aí no Brasil, é um evangelho falso, mentiroso, e que em vez de gerar filhos para Adonai, tem gerado filhos da carne. Filhos da carne. Pessoas que não nasceram da água e do Espírito, mas nasceram da carne. Por isso que o próprio Yeshua disse: é inevitável que venham escândalos. É inevitável. Mas ai daquele pelo qual vem o escândalo. Ai daquele. Então, veja bem aqui. Vou tocar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Eu vou tocar para vocês aqui um escândalo. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Compartilhando aqui a minha tela rapidamente. Está aqui no Facebook. Uau, um montão de gente mandando mensagens aqui para mim. Agora não dá para adicionar, pessoal, tá bom? Porque eu estou no meio do Hangout. Bom, tem aqui. Adicionar o Sebastião Júnior, Edna Monteiro, Alicia Zaga Flores, Cristina Rasquinho. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou mostrar para vocês um escândalo. Vamos lá, página. Carrega rápido. Vou mostrar para vocês aqui um escândalo. Aqui, ó, pessoal. Essas daqui, esse pessoal aqui, é o pessoal que trabalha para o Google e que estão encarregados de boicotar e derrubar canais do FoxTube de direita. Cadê aqui? Tá aqui, ó. Tela cheia. Guarda-roupa com banheiro. Um pastor da África. Voltar aqui. Esse é o João Leite, o comilão do João Leite, que, segundo andam dizendo, pediu perdão. Ele bebe de... Veja bem o que um pastor que trabalhou com ele fala sobre o caráter dele. Menina, ele bebe de confundir guarda-roupa com banheiro. Um pastor da África que estava conversando, foi até consagrado o bispo agora, tá lá no Rondônia, no Acre, não sei, o Edinaldo,
falou assim, Alípio, eu fui segundo dele em África. Ele confundia guarda-roupa com banheiro, mijava no guarda-roupa pensando que estava no banheiro. Bebê João, de tão mamado que ele estava, de tão bêbado que ele estava. Homem de Deus, cresce, arrebenta, tal, mas não tem que ser só bom, né? Tem que ser bom e fiel, como diz a Bíblia, né? Tá aí, ó, homem de Deus, bom, arrebenta, traz oferta e etc e tal. Poxa, o cara pra confundir um guarda-roupa com banheiro tem que estar muito mamado, pessoal. Tem que estar muito endemoniado, tem que estar muito encaixaçado. Isso se não tiver com outra coisa também. Com outra substância tóxica também. Imagina, poxa, o cara confundir um guarda-roupa com banheiro e urinar dentro do guarda-roupa pensando que está urinando no banheiro e ainda sobe no altar e prega a palavra de Deus e as pessoas dizem, não, isso daí é homem de Deus. E Urdiano, abre os teus olhos, Urdiano. Os teus líderes são bandidos, são vagabundos, Urdianos. Abre os teus olhos. Vou tocar novamente porque para digerir, pessoal, para digerir. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Novamente. Tela cheia. Menina, ele bebe de confundir guarda-roupa com banheiro. Um pastor da África que estava conversando, foi até consagrado o bispo agora, tá lá no Rondônia. Não, que não sei. O Edinaldo falou assim, Alípio, eu fui segundo dele em África. Ele confundia guarda-roupa com banheiro, mijava no guarda-roupa pensando que estava no banheiro. Bebê João, de tão mamado que ele estava, de tão bêbado que ele estava. Homem de Deus, cresce, arrebenta, tal, mas não tem que ser só bom, né? Tem que ser bom e fiel, como diz a Bíblia, né? Tá aí. Aí esses, deixa eu parar aqui. Aí esses, vocês iurdianos, voltando aqui para mim também. Vou botar aqui a tela para mim. Esses aí, vocês iurdianos, falam que não são endemoniados. Endemoniados são aqueles que saíram desse bacanal do reino de Zeus. Aí são endemoniados. O Alfredo é endemoniado, Natan é endemoniado. Quem mais? Os pastores que agora estão botando a boca no mundo são endemoniados, os obreiros são endemoniados. Que melhor que vocês, membros dessa seita, não fale com nenhum deles, não vejam os vídeos do Alfredo, mas os seus líderes, tá lá, eu mostrei. O ministro, que é bispo da Igreja Universal, recebeu 7 milhões do Joesley Safadão, da Lava Jato. Esse daí não é endemoniado. O João Leite passou um rodo e um montão de loura burra, e endemoniada, pomba gira, mas não é endemoniado. Mija no guarda-roupa, a pessoa está mijando no banheiro, mas não é endemoniado. Endemoniado sou eu que te mostro a verdade. Endemoniado sou eu que te mostro a verdade. Que eu podia estar com a minha esposa agora, curtindo, chegando no trabalho cansado, uma correria tremenda, mas estou aqui, olha, fazendo aquilo que o meu pai, o talento que ele me deu, para mostrar para você a verdade, seu iurdiano cabeça dura. Mas eu sou endemoniado. O João Leite é de Deus. Aí vocês entendem agora o porquê tá essa porcaria aí no Brasil. Vocês viram a safadeza, Silas Malafaia, o Marcos Feliciano e tantos outros abençoando, orando por um cananeu vampiro maçônico, um luciferianista, e ainda disseram que Deus o escolheu para colocá-lo onde ele está. Mas Gustavo, aqui nós não temos Walmart no Brasil, mas tem os estádios da Copa que foram construídos. E se você parar para pensar, a estrutura dos estádios da Copa servirão perfeitamente para um campo de concentração. Meus amigos, a situação tá difícil. Eu vou tocar aqui para vocês, se eu achar, deveria ter deixado aqui no ponto. Mas vamos lá. Espero encontrar aqui. Já vi que não vai dar para terminar todo o assunto hoje, porque ainda tem muita coisa, já temos 1h10 de hangout. Vou ver aqui, me mandaram hoje. Deixa eu ver se eu encontro, né? Espero encontrar. Olha a quantidade de mensagens que o pessoal tá mandando, tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Todos os dias eu procuro dar atenção a todos vocês. Tá aí.
E se eu não respondo é porque eu estou no trabalho e eu supostamente não deveria estar com a atenção posta em outras coisas. Deixa eu ver se... Eu deveria... Peraí, acho que está no... Qual foi o grupo, meu pai? Será que foi no 5%? Deveria ter deixado no ponto. Não foi para aqui não. Ou alguém me mandou em privado. Acho que alguém me mandou em privado. Não vou comentar o nome da pessoa, porque é muito sério. É muito sério isso daqui, pessoal. Agora não vou encontrar. Agora, infelizmente, não vou encontrar. E eu deveria ter deixado no ponto esse áudio. Deixa eu ver aqui. Só um momentinho, tá bom? Só um momentinho. Se eu ver aqui o rosto da pessoa, eu me lembro quem foi que mandou. Não lembro do nome. Mas se eu ver o rosto aqui, estou procurando aqui rapidamente. Tá difícil. Eu já tenho quase 400 pessoas no WhatsApp, pessoal. Então, fica realmente difícil. Acho que eu... Peraí. Não, nesse aqui não. Esse aqui tampouco. Só um momentinho. Infelizmente, né, tá difícil. Infelizmente tá difícil. Mas é um áudio que fala sobre a situação que está ocorrendo no Brasil. Eu vou encontrar e depois eu faço um vídeo ou até um outro hangout para mencionar sobre isso. Bom, então voltando aqui aquele estudo do pastor. Opa, peraí. Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Diz aqui. Então, a estrutura da corporação sobre um 501c13 é a seguinte. O Estado é a cabeça e o pastor da corporação é um agente para o Estado. A corporação deve ter um conselho de administração e uma constituição. O Estado tem o poder de revogar o status 501c3 da corporação, se a corporação violar as regras do Estado. Então, a igreja não pode falar a verdade porque é manietada pelo Estado. Aí você vê pastores, líderes evangélicos, orando por um vampiro maçônico cananeu, compactuando a tal da famosa bancada evangélica, compactuando, e quando teve aquela votação para se o Temer iria sofrer um impeachment ou não, a bancada evangélica votou em peso pela continuação do Temer. Então o que a gente pode esperar de líderes assim? O que a gente pode esperar? Então diz aqui, o Estado então pode confiscar a propriedade da corporação, como edifícios ou qualquer outra coisa de propriedade dessa corporação. Este é o motivo da falsa representação de Romanos 13, por tantos pastores dos púlpitos das igrejas corporativas. Quando um pastor ou os membros de uma igreja corporativa assumem uma posição bíblica contra o que não é lícito de acordo com Deus, mas ainda legal de acordo com o Estado, corre o risco de perder sua propriedade. Quando o Estado toma o que é ilegal de acordo com Deus e torna legal por licença, eles cometem um ato de alta traição contra Deus.
O Estado, nesse ponto, se configura como um rival de Deus. Isso é uma violação do primeiro mandamento. Um olhar atento sobre Romanos 13 revela o que é um governo legítimo ordenado por Deus, em comparação com o que é ilegítimo por atos de desobediência às leis de Deus. Aí pega aí a sua Bíblia, vamos lá em Romanos 13. Romanos 13, pega aí a sua Bíblia. Vamos lá em Romanos 13, porque isso aqui é muito importante. Quando o seu pastor pregar que devemos ser obedientes às autoridades, ainda autoridades corruptas e adoradoras de Lúcifer e de Moloque, como nós temos, você diga não, que não é isso que é a vontade de Deus. Está escrito assim, todo homem, versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, aqui diz assim, o pastor faz a seguinte pergunta, vou sublinhar aqui. Cadê? Tá aqui. Pergunte-se a si mesmo, o governo de hoje está ordenado por Deus? Responda essa pergunta aí no chat. O governo de hoje aí no Brasil, principalmente aí no Brasil, está ordenado por Deus? Quem pode dizer que sim? Quem acha que sim? Não, Gustavo, eu creio que o governo brasileiro, apesar de tudo, foi Deus quem constituiu esse governo. Coloque aí, por favor. Seja a luz ilumine disse não. Juliana Moté disse com certeza não. BRS disse gosto de rir dos crentalhas débeis. Ângela Bel Girassol não. Anderson Cruz há muito tempo não. Elisângela Campanha não. Marli Valente nunca na galáxia e por aí vai. Então, estamos de acordo que o governo de hoje no Brasil não está ordenado por Deus. Aí ele coloca, em caso afirmativo, por que o Estado está removendo os 10 mandamentos das instituições governamentais, principalmente aqui nos Estados Unidos? Aí Romanos 13, 2, vamos ver. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. É o que diz a palavra em Romanos 13, 2. Aí o pastor coloca assim, este versículo afirma claramente que resistir a um governo legítimo de Deus, ou seja, em conformidade com a lei de Deus, ou de Adonai Elohim, é resistir a Deus. Obviar um governo ímpio que resiste às leis de Deus é transgredir a lei, e isso é chamado de traição. Ou seja, 13:2 em Romanos diz que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Muito bem, se o governo aí no Brasil não foi ordenado por Deus, então não tem autoridade de Deus, correto? Então, se nós criticamos, se nós lutamos, se nós fazemos de tudo para depor esse governo, nós não estamos cometendo nenhum pecado contra Deus, contra o Adonai Elohim, porque esse governo que está aí não é da vontade dele. E se não é da vontade dele, é da vontade de quem? Do diabo, do capeta, do vermelho, do rabudo. Continuando. Romanos 13, 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Aí diz aqui, vou marcar aqui novamente. Uma vez que o propósito de Deus, ao ordenar o governo nos dias de Noé, era restringir o mal e promover a virtude, devemos estar sujeitos a qualquer governo que atinja esse propósito. O que não é o caso do Brasil, porque os magistrados, a polícia prende, arranda a barriga vermelha solta, o Gilmar Mendes, o boca de hipopótamo, não é certo? A Polícia Federal prende, o boca de hipopótamo, arranda a barriga vermelha, vai e solta. Então não podemos respeitar isso. Não podemos baixar a cabeça para isso.
Porque baixando a cabeça, respeitando isso, estamos dizendo que concordamos com o que o demônio está fazendo lá no STF. Continuando. Nossos fundadores, ou seja, os pais desta nação, rejeitaram o rei George, o governo do terceiro, por punir o mal por bem. Os cristãos nunca estão sujeitos à injustiça, nem a um governo de maldade. Devemos rejeitar qualquer governo que legalize tais males como aborto, sodomia, o jogo, a pornografia, o sequestro, o roubo, o tráfico de crianças, impostos injustos e ilegais. Então, se você tem se levantado contra o governo e o seu pastor tem pregado que isso é pecado, mas em pecado está o seu pastor. Você está certo. Você está certo. Porque, como disse esse pastor aqui, esses líderes, esses servidores do inferno, se utilizam desse capítulo 13 de Romanos para colocar em você um ensinamento falso. Por isso que eu sou o perturbador de Israel. Porque eu estou te fazendo aqui, diante de mais de 500 pessoas e outras que verão depois, que esse ensinamento nas igrejas é falso. Continuando. 13:4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Aí está aqui. Vou sublinhar aqui. Vamos lá. O oficial do Estado é ordenado por Deus para ministrar isso, o que é bom. Portanto, o prefeito da cidade é tanto o ministro de Deus como o pastor local, mas de uma maneira muito diferente. O prefeito tem a tarefa de conduzir seu escritório de uma maneira que está sujeita às leis de Deus. Por exemplo, se um moinho, acontece um aborto, ou se uma clínica de aborto, a tradução do Google é horrível, pedisse permissão para abrir suas portas em uma cidade local com o propósito de matar bebês, o prefeito, em obediência a Deus, deve negar essa permissão. Quando um policial é chamado a prender cristãos para resgatar bebês em uma fábrica de aborto, esse policial é obrigado a não prejudicar o trabalho do Senhor. Não está muito boa a tradução, mas eu creio que deu para entender. Aí diz lá Provérbios 24, 10, 12. Vamos ver. Deixa aí marcado Romanos 13. Vamos ver Provérbios 24, 10, 12. Provérbios 24, 10, 12. Opa, quase passei. Cadê? Tá aqui. Provérbios 24, 10, 12. Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Em suma, aquele que é de Yeshua, aquele que tem o ADN do Adonai, de Elohim, tem que fazer o bem e lutar contra a maldade. Porque se nós não fizermos, nós seremos cobrados por isso. Nós seremos cobrados por isso. Então, se aí você vê o vídeo do Pedir Mais Cedo, declarando abertamente que é a favor do aborto. É um profeta de Moloque. É um miserável profeta de Moloque. É um homicida. Ele é um homicida. Porque todo aquele que é a favor do aborto, na realidade, está fazendo um trabalho para Moloque, como a bruxa maçônica da Hillary Clinton também. Isso é muito sério, pessoal. Isso é muito sério. Continuando aqui,
Vamos lá para Romanos 13, versículos 6 e 7. Voltando lá para Romanos. Bebe um pouquinho d'água, pessoal, que está forte a coisa. Romanos 13, versículos 6 e 7. Diz assim: Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então ele diz aqui, o tributo é o imposto que é cobrado. Devemos pagar o que é lícito de acordo com a palavra de Deus. O que mais que tem aqui? Essa tradução do Google é terrível. Que além de tributo ele fala mais o quê? Por esse motivo pagais tributos, porque são ministros de Deus. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Então, o costume é o imposto sobre importações e exportações. Isso ficou sem sentido. Novamente, devemos pagar o que é lícito de acordo com a palavra de Deus. Yeshua nos diz em Mateus 10, 28, não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas sim se deve temer aqueles que são capazes de destruir o corpo e jogar a alma no inferno. A palavra de Deus nos diz que devemos ser ousados. Honra, devemos honrar aqueles que estão em obediência a Deus. Para honrar os ímpios apenas porque são os oficiais do Estado é um pecado. Provérbios 24, 23, 26. Vamos lá novamente em Provérbios, isso daqui é importante. Vamos lá novamente em Provérbios. E marca aí, pessoal, para vocês não esquecerem. Marca aí, por favor. Provérbios 24. Do 23 ao 26. Diz assim: São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. A rã da barriga vermelha não pode ler isso aqui, não. O que disser ao perverso, tu és justo, pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Aleluia. Aleluia. Então, repetindo, devemos honrar aqueles que estão em obediência a Deus. Para honrar os ímpios, apenas porque são os oficiais do Estado, é um pecado. Então, honrar a um vampiro maçônico cananeu, dizendo que ele foi escolhido por Deus para estar onde está, isso é um pecado. Aqueles fariseus daquele vídeo que eu mostrei para vocês, Silas Malacraia, Marcos Feliciano e todos os demais que ali estavam, eles cometeram um grandíssimo pecado. Por quê? Porque eles estão assim com o Estado, assim de conluio. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se tem mais aqui. Já tem 1h30. Isso aqui, muito importante, foi um achado, o estudo desse pastor, que não tive tempo de eu mesmo fazer a tradução, então coloquei no tradutor Google, e aí saiu algumas coisas sem sentido. Logicamente, teremos a segunda parte, porque ainda não mostrei o documento, né? Aliás, vou mostrar aqui só para vocês, comprovando que essa... Só um momentinho, deixa eu colocar aqui no ponto. Esses planos da FEMA são verdadeiros. Vou mostrar aqui para vocês agora o documento. Está aqui, ó. Tá em 23 de maio de 2006, às 6h52 da tarde, ou seja, já à noite, né? 18h52. Está aqui, ó. A intervenção pastoral para tempos de crise.
Está aqui o documento. Vocês, infelizmente, do Facebook não podem ver. Aí diz assim, uma visão da intervenção pastoral em tempos de crise. Aí tem patrocinado por, aí foi tapado aqui o nome do diretor. Olha onde que foi feito isso. Conferência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. P.O. Box 1230, 2 Fairgrounds Road. Aí está aqui, ó, apresentador, o nome, PhD, doutor em divindade e pastor, conselheiro certificado. 15 de maio de 2006. Vai vendo. Aí vem aqui o documento que eu já tenho guardado aqui comigo e vou traduzir para vocês na segunda parte desse Hangout. Aqui falou estresse, preocupação, ansiedade. Então, isso daqui, basicamente, pessoal, é um manual de 33 páginas de como os pastores devem atuar quando as famílias forem separadas e entes queridos forem levados para os campos de concentração. Tem até passagem bíblica aqui, ó. Gênesis 34 está aqui, ó. Mensagem, Gênesis 34. Nós vamos ver tudo isso, pessoal. Nós vamos ver tudo isso. Tem gente perguntando aí, como é que é a igreja adventista? Infelizmente, essa reunião foi realizada dentro da igreja adventista. Está aqui, ó. Mas permita-me aqui dizer o seguinte, está aqui, ó. Conferência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista, deixa eu voltar aqui a tela para mim. A Igreja Adventista aqui dos Estados Unidos é tão ou mais corrupta que uma Igreja Universal aí no Brasil. A Igreja Adventista daí do Brasil, olha, dá um banho, é muito melhor que a Igreja Adventista aqui dos Estados Unidos. Tanto que a Igreja Adventista aqui dos Estados Unidos já consagrou até um traveco obreiro, não, como é que eles falam? Não lembro o termo que eles falam. Mas foi consagrado um traveco ao ministério na Igreja Adventista aqui dos Estados Unidos. Para que vocês vejam. Meus amigos, confiem somente no Altíssimo. Em Yeshua, no Adonai, no Elohim. Somente nele. Não quero dizer com isso que todos os pastores não prestam. Não. Tem pastores que realmente são ungidos. O pastor Alan Capriles, pastor Livingston, que está sempre em contato comigo. E aquele que se preocupa em pregar a verdade, não se preocupa com a sua conta bancária, com o seu dízimo, com a sua oferta. Vocês podem baixar esse material, compartilhar na sua igreja, entre os seus amigos, nas suas redes sociais, porque eu creio que hoje o Espírito Santo falou muito forte ao seu coração. Por isso, religião não salva ninguém. E eu quero fazer uma oração antes de terminar esse Hangout. Já estou até ficando sem voz, mas eu preciso fazer essa oração, porque hoje eu vou ler aqui para vocês, se eu encontrar, né? Como eu já falei, já tem quase 400 pessoas no meu WhatsApp aqui. Eu vou ler aqui para vocês, se eu encontrar, uma mensagem que me foi enviada. E olha, tá aqui, ó. Essa finalmente eu encontrei. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Não vou dizer o nome da pessoa. Tá aqui. E eu acho que ela está juntamente com a família vendo esse Hangout. Boa tarde, Gustavo. Meu nome é Tantantantantantan, tenho 51 anos, sou mãe de uma menina de 30 anos. E graças ao meu Deus de Israel, Abraão, Isaac e Jacó, achei o seu canal. Que bênção. Não tenho redes sociais, Twitter, Facebook, como você diz, e nem canal no YouTube. Detesto exposição e muito menos deixar comentários em vídeos, justamente para não me expor. Eu te peço perdão, tá bom? Mas eu omiti o seu nome.
Tenho apenas esse WhatsApp por causa da minha filha, que mora em Curitiba, e também pela minha família. Eu moro em... Aí ela fala onde ela mora, eu vou também omitir isso. Onde ela diz assim, aí fala algumas coisas que eu não posso mencionar agora. E deixa eu ver aqui. Ela diz assim: aprendi o que é ser intervencionista no seu canal, no canal Patriotas do Brasil, no canal do Plaucio Pucci, Alex Caleidoscópio. Vocês me ensinaram e ensinam muito. Você me levou de volta para Deus, Gustavo. Eu era católica, mas não sou mais. Você me mostrou a verdade, que é o nosso Deus de Israel, e por isso sou eternamente grata. Hoje, eu posso dizer verdadeiramente que eu creio e aceito Jesus como meu único, bastante e suficiente Salvador. Aleluia, amém. Deus proteja e abençoe você e sua esposa Márcia. Um abraço afetuoso em ambos. E aí ela deixou mais uma vez o nome dela. Então, pessoal, são essas coisas que me inspiram a continuar com esse trabalho. São esses testemunhos que enchem o meu espírito de gozo. Se eu quisesse ganhar views, inscritos, eu iria para o Walmart. Aqui, pessoal, o preço da carne, olha o preço do carro, olha o preço... Não estou criticando quem o faz. Não é isso. Mas o Espírito de Deus não me chamou para fazer vídeos assim. O Espírito de Deus me ungiu e me chamou para fazer isso aqui. Para mostrar para vocês e revelar a verdade que tem sido ocultada aos seus olhos. E expor a mentira, a vagabundagem. Por isso, se você quer tomar a decisão, a atitude, da mesma forma que essa amiga tomou e me escreveu, vamos juntos agora fazer uma oração. Você não estará aceitando ao pastor Gustavo, muita gente me chama de pastor. Você não estará aceitando a uma igreja, porque você é o templo que Yeshua virá buscar. Aí onde você está, se possível, feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Em nome de Yeshua, o nome que está acima de todo e qualquer nome, nos colocamos diante da tua augusta e preciosa presença, para te agradecer por tudo que foi dito aqui nesta noite. E eu sei no meu coração, Pai, que almas foram tocadas, olhos foram abertos e corações estão agora ansiosos e sedentos da tua presença. Assim como um dia o Senhor me tomou para si, e também a tantos outros, e nos separou, e os nossos nomes foram escritos no livro da vida, um nome que só o Senhor conhece. Eu te suplico, faça o mesmo com essa pessoa agora. Abraça essa pessoa agora. Faze-a sentir-se importante, querida, amada. Faze-a sentir, meu Pai, que tu a amas. E por muito tempo a tem esperado, a tem chamado, a tem convidado para provar o quão bom e precioso é o teu amor e o quão gostosa é a tua presença. Pai querido e amado, te agradecemos
Porque ainda que os nossos olhos não veem a vitória, mas sabemos que ela está diante de nós. Te agradecemos porque, ainda que os nossos sentidos não consigam perceber, mas a fé que tu plantaste em nosso coração nos leva a crer que nada, absolutamente nada, nos separará do teu amor. Não será tristeza, não serão as dificuldades, não serão os problemas, absolutamente nada. Porque em Yeshua somos mais, muito mais que vencedores, por meio daquele que nos amou e nos salvou. Abraça essa pessoa agora, Yeshua. Convida essa pessoa a passear contigo. Estende as tuas mãos e toca na ferida dessa pessoa. Esse amigo, irmão que foi operado. Esse chefe de família que começou a ver, mas devido ao cansaço, o sono venceu, mas a esposa está aí do lado orando e impôs as mãos sobre ele. Esse filho que está adoentado, acamado, essa filha que se perdeu, essa família que está desempregada e não tem uma renda. Abençoa-os, Pai. Abraça-os. Ame-os, para que eles sejam honrados por Ti. Porque há momentos que temos vontade de chutar o pau da barraca, de chutar o balde. Mas respiramos fundo, olhamos para o céu, de onde vem o nosso socorro, e seguimos adiante. Pai, escreve agora o nome dessa pessoa no livro da vida. Escreve agora, Pai. Ouça a voz dessa pessoa, que entre gemidos e lágrimas fala contigo. Talvez essa pessoa mal consegue balbuciar algumas palavras, mas ela fala contigo. Fala com ele agora, meu irmão, minha irmã. Aí onde você está. Fala com ele agora. Ele está te ouvindo. Não precisa gritar porque ele não é surdo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Fala com ele agora. Chame-o de pai. Não chame-o de cara, não. Aquele cara lá de cima, não. Mostre um respeito, uma reverência. Chame-o de pai. Chame-o de meu amor, meu salvador, meu redentor. Sim, sinta agora, pela fé, o Espírito de Deus te envolvendo, te abraçando, aliviando as tuas dores, fazendo um carinho nos teus cabelos. Esse corpo cansado, esse corpo sofrido, ele seca as tuas lágrimas agora. Ainda que você esteja na varanda da sua casa, ele seca as suas lágrimas. Ele te abençoa, ele te guarda, ele te protege. Ande com ele, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Porque o que te espera lá no céu é algo que não pode ser dito, sequer comparado. Te agradecemos, Yeshua,
por este hangout maravilhoso. Te agradecemos por esta família de 25 mil loucos que tem crescido e incomodado a muita gente. E a partir de hoje, somos todos perturbadores de Israel, lutando contra Acabe e a prostituta da Jezabel, revelando a verdade oculta e expondo a mentira oficial. Em nome de Yeshua, e diga bem forte agora, amém! E graças ao Pai. Amém. Meus amigos, um prazer imensurável estar com vocês aqui. Já quase 2 horas de hangout. E certamente teremos a segunda parte, tá bom? Porque ainda falta ver esse documento e mais informações que eu consegui. Esse documento aí é de primeira mão. Ainda que seja de maio, mas de primeira mão. Pode baixar, copiar, compartilhar esse material, espalhar nas suas redes sociais, fique à vontade. Valeu? Um beijão da família Los Morgados, meu e da Márcia, e também dos filhotes que estão ali. May Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.